O chamado pastoral é independente de título. Independente do título de pastor. O chamado pastoral é que é amar as pessoas. Então, quando tu tava lá abraçando as pessoas, tu já tava sendo pastora. Tu já tava amando, tu já tava cuidando. Isso é a essência de um pastor. Não é o título, né? Quantos títulos de pastores tem? A gente fala, pastora tal. Mas não tem a essência de que não tem o coração. É isso. É só um título, Só né? que pra mim isso não fechava. Sim. Porque o que me era ensinado? Pastor é um título. Sim. E não era a essência. Então eu ficava nesse, mas se pra ser pastor eu tenho que ser assim, então eu não quero. Se pra ser evangélica tem que ser assim, então eu não quero ser evangélica. E eu acho que muita gente que tá assistindo deixa de ter uma caminhada com Jesus por causa disso. Sim. Mas agora eu vou ser evangélica, então eu tenho que ir numa igreja evangélica. Então eu tenho que me posicionar como evangélica. Não vai além da religião, é a questão da essência que está no cristianismo. Uau. Jesus. Perfeito. Oi, seja muito bem-vindo ao Shawilcast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shawil é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, fica aqui com a gente porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem, estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas irmãs na fé, amigas, sócias de projetos, sejam bem-vindas. Olá, mulheres, eu sou Cis Soares, advogada e estrategista de negócios, e sim, eu acredito que nós mulheres podemos viver uma vida plena e próspera, né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, estrategista de marca pessoal, e assim como as gurias disseram, eu também acredito que nós mulheres devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Antes da gente começar o episódio de hoje, aquele recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio vai ser transformador. Só olhar aqui pro meu lado que vocês vão entender tudo, né, Beta? É verdade, hoje o episódio está muito especial, ela que é pastora, líder ministerial, né, mãe, mulher linda, meu Deus, eu acho que é a primeira vez que eu tô aqui pertinho dela, tá vendo? Ela é muito, muito linda. Acolhedora. Acolhedora, é verdade. Seja bem-vinda, Simone, muito obrigada. Obrigada, gurias, pelo convite. É uma alegria estar aqui e que seja um podcast de transformação para todas nós e para você que está assistindo também. Amém. A gente sempre fala assim, é nosso jargão, que a gente tem aqui o intuito de transformar questões profundas em soluções práticas. Então, a gente gosta de justamente levar a transformação para quem está nos assistindo, né? Às vezes é uma ideia, um insight, uma palavra que vai entrar no coração e que pode transformar uma vida, né? Um rumo, um caminho. Então, o nosso podcast, ele é isso, é transformador. Totalmente, transformador. E vamos iniciar então já perguntando quem é a pastora Simone da LGF, quem é ela dos púlpitos por trás. Bom, eu acho que a Ju acompanha um pouco mais, né? A Simone não gosta muito de estar atrás do púlpito. A Simone gosta de ouvir, a Simone gosta de abraçar. Meu ministério começou assim, né? Eu acho que todo mundo tem um direcionamento e eu iniciei, na verdade, o meu ministério ficando na porta da igreja e abraçando as pessoas. Gente, que lindo! Boas-vindas. Boas-vindas. Eu acho que tem muito esse questionamento, tu é pastora, então o que tu faz? Tu prega, tu canta, Eu amo. E o meu início de ministério foi o meu início de conversão também. Legal. Então foi tudo junto, né? Mas eu acho que quem é a Simone? A Simone é uma pessoa que é transformada todos os dias. A Simone é uma mulher que entende que a gente não consegue viver uma vida sem Jesus. Verdade. E que se coloca à disposição todos os dias de ser melhor. Não só como pastora, mas como ser humano. Eu tenho vivido esses dias de, assim, aprender a ser mais ser humano do que pastora. Então, que bom. Deus me levantou para isso. Atrás de um título, existe uma pessoa. Uau, muito bom, nossa, né? A conversão todo dia, né, Simone? Todo dia que a gente tem que dar sim, é todo dia que a gente tem que renunciar à carne, os nossos vícios, as nossas inclinações más. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê que um título mascara tudo isso, né? Então, quando
tu falando, assim, é muito lindo, me arrepiei, porque tu tem essa consciência de que, acima de qualquer título, tu é filha, Muito. né? Tu é filha e tu precisa estar o tempo todo ali sendo forjada e lapidada pelo pai, né? Então, Transformada. que lindo. E nos conta, então, o início da sua conversão, como é que se deu? Tu veio de lar cristão ou não? Como é que foi? Já nos conta também como é que foi, então, Douglas. Já conta aí esse rolê. Vamos ver se eu consigo linkar tudo. Tá. Eu não sou de Porto Alegre. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, interior do interior, que é Serafina Correia. Sim. Conhece? Sim, conheço. Que bom. Eu não, eu sou catarinense, muita coisa eu não conheço. É uma cidade bem pequena. Pequenininha. E eu vim pra cá pra estudar, vim pra Porto Alegre pra estudar. Não cresci em lar evangélico, né? Hoje eu entendo que meus pais sim me deram algumas bases do cristianismo sem saber, Legal. né? Católicos? Católicos, isso. Não extremamente praticantes, mas desde pequena eu gostava muito disso da Bíblia. Então eu lembro que eu lia a Bíblia, eu lembro que eu já tinha essa caminhada de ter fé. Legal, muito bom. Vim pra cá pra estudar, cheguei aqui pra estudar farmácia e foram uns dias bem desafiadores, porque eu cursava educação física no interior. Nossa. Estudei 1 ano. E aí eu descobri um problema no joelho, uma má formação. E eu precisei trocar de curso. E eu lembro que eu falei assim, tá bom, se eu não puder fazer o que eu gosto, eu quero ganhar dinheiro. Comprei um guia do estudante, comecei a pesquisar. Como eu não sabia para onde eu ia ir, eu escolhi um curso que fosse amplo. E encontrei farmácia. E vi que tinha uma possibilidade de me transformar em perito criminal. Nossa, daí tá como a gente viaja. Como a gente viaja, né? Aí cheguei pro meu pai e disse, pai, não quero mais morar. Sabe aquela música que eu vou pra Porto Alegre, tchau? Meu pai já trabalhava aqui, meu irmão estudava aqui também. E aí ficava metade da família aqui e metade da família lá. Aí eu disse pro meu pai, quero estudar, quero ir pra Porto Alegre. Quando eu tomei essa decisão, minha mãe também veio pra cá. E aí não foi só a minha adaptação, foi a adaptação da minha mãe e foi a nossa adaptação como família. Nossa. Sim, porque eu saí do interior, de uma cidade bem pequenininha, e vir pra capital. Sim, com e toda aí a família. minha mãe deixou a mãe dela lá, minha mãe deixou o trabalho dela para vir trabalhar para cá. E aí chegou num ponto que eu pensei assim, uma mudança minha fez todo mundo mudar. E aquilo começou a me pesar. E quantos anos tinha? Eu tinha 19 para 20. Uhum. E aí começou a pesar muito porque eu vi a minha mãe não se adaptando. E aí entrei para a faculdade e era um curso muito pesado. Da educação física para farmácia, educação física eu estudava de noite, farmácia que era tarde e noite. Então eu já não tinha mais tempo para nada. Eu via a minha mãe que não estava legal, eu via uma família tentando se adaptar a ser família, porque a gente aprendeu a ser família em cada um num canto. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pra cá, aí tava só com meu pai disse assim, tu toma café da manhã? Ele não sabia. Imagina. Nossa. Então a gente precisou se adaptar muito. Eu não estava me adaptando no curso, estudava, as notas não aumentavam. E aí um dia meu irmão me viu no quarto chorando, ele disse assim, vamos pra igreja? Eu disse, mas nunca! Pô, vim pra Porto Alegre agora. E teu irmão era mais novo ou mais velho? Meu irmão era mais velho. Meu irmão já conhecia Jesus lá no interior. Já era veio pra cá convertido. pra estudar, já era convertido. Ah. Conheceu a esposa dele na igreja. Que lindo. É ele que me apresentou Jesus. Nesse dia, ele, vamos pra igreja, eu disse, jamais. Eu ouvia ele falando da igreja evangélica, eu achava tudo muita loucura, né? Normal. Ai, vou pro monte, vou pra não sei, pô, porque aí pegou fogo, e aí eu dizia, tava bom. E eu tava naquela fase, saí do interior, vim pra capital, eu quero curtir, eu quero aproveitar. Tá achando Agora me veio de terapia com ele, então Vou desbravar o mundo, né? E aí ele me pegou um dia muito mal, ele, vamos pra igreja? Eu disse, não. Ele disse, cara, tu dá chance pra tanta coisa, dá uma chance. Uau. Dá uma chance pra Jesus. Bom esse argumento dele, hein? Muito, eu uso hoje até... Virou verdade. E aquela frase ficou, dá uma chance. Eu disse, não vou. Aí na outra semana eu tava mal de novo, ele disse, vamos lá comigo. Eu disse, tá, quer saber, eu vou ir. E aí... Que lindo. E aí eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, comecei essa caminhada, né, assim, será que é, será que não é? Porque às vezes a gente acha que para conhecer Jesus a gente tem que estar pronta e perfeita. Perfeito. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora comigo. Então eu pensava assim, jamais que Jesus vai querer a Simone. E a partir daquele dia eu comecei a pensar assim, bom, eu vou me dar uma chance de conhecer ele.
e dele me conhecer também, porque eu era uma menina e jovem muito bloqueada. E aí a gente começou essa caminhada, chegou o final do ano, decidi me batizar. E aí, no final do ano, me batizei. E aí, chegou aquela questão assim, tá, e agora, batizada? O que tu vai fazer no carnaval? Porque eu tava construindo. E aí eu disse, não, quer saber, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Pular carnaval, eu já pulei. Agora eu vou para um retiro espiritual. E aí, nesse retiro espiritual, eu conheci o Douglas. Que legal! E aí, realmente, eu tive a prova de que quando a gente se posiciona para viver algo diferente, Deus também vai proporcionando essas oportunidades diferentes. Conheci o Douglas, a gente namorou, noivou e casou em 1 ano. E se começou a viver aí. Que Deus tinha pressa com vocês, né? Sim. Deus tinha propósito com vocês. Sim. Então, que lindo isso, nossa, é um Mas posicionamento. Não sei se eu consegui falar. Não, mas foi bem prático, assim, e já deu vários insights aqui pra... É como se Deus realmente só tivesse que vem, que eu tô te esperando já há muito tempo. Quem conhece o Douglas, eu acompanho e frequento a LGF. Quem conhece o Douglas e quem vê a Simone, eles se complementam em absolutamente tudo. É absurdo, assim, de ver o casal. Tu sabe que a visão que eu tenho deles ele é muito extrovertido e tu mais introvertida. Muito. Mas é sempre assim, né? Deus gosta de unir, parece um pouco pra se complementar. Mas a Simone, ela engana. Muito bem. Porque a Simone, quando ela sobe no púlpito, ela se transforma. Vamos quanto o Douglas. Transforma, né? Não. Né? Olha, eu vou nos cultos e o Douglas, ele sempre toca. Agora, a Simone, quando ela faz o culto, transforma. Só vê as mulheres tudo chorando, tudo se lavando em choro, porque toca. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, assim, sobre o chamado. E aproveitando, né, para a segunda pergunta aí. Tu te imaginava como líder de um ministério de tantas mulheres que são lideradas por ti? Não, jamais. Na verdade, eu nem me imaginava dentro de uma igreja, né? Então, esse já foi o primeiro paradigma, assim, que eu olhava e dizia, gente, não tem como. Não tem como tu viver uma vida que não é tu que controla. Eu era muito controladora. Muito controladora. Então, assim, jamais imaginava. E quando eu conheci o Douglas, ele era missionário, né? Missionário, cantor. E aí ele disse... Ele já vivia no sobrenatural. Já, ele foi criado, cresceu na igreja, brincava de igreja, né? Então, aí eu dizia assim... O pai do Douglas é pastor, né? Sim, eu dizia pra ele, ó, a tua vida é essa. Vai, vou te apoiar, a minha vida é outra. É a farmácia. Então, jamais. Principalmente como líder, eu via ele como líder. Isso que tu falou de um complementar o outro por muito tempo foi um problema. Porque eu olhava pra ele e dizia, o Douglas é assim, e é pastor assim. Eu não sou assim, então eu não sou pastora. Então eu era a esposa do pastor, eu era a que ficava na porta abraçando, eu era a que ouvia, que conversava, mas eu não me posicionava como líder. E isso por muito tempo afetou nosso casamento. Porque ele dizia, tu tem que estar aqui. Eu preciso que tu esteja aqui. Tu me complementa aqui, mas eu não via que eu complementava, eu via que eu atrapalhava. Por eu ser diferente dele. Nossa. E aí, quando eu comecei a entender que, assim, o Douglas tem o jeito dele, eu tenho a minha identidade, e essa identidade, ela sim complementa do Douglas, aí fluiu. Mas no início eu ouvia isso, né? Tu é a esposa do pastor, então eu não tinha identidade. A minha identidade estava firmada em quem o Douglas era. Sim. Nossa. E a gente vê isso acontecendo muito no ministério com pastor e pastora, né? Não existe a pastora, mas existe a mulher que tá ali, O chamado pastoral é independente de título. Independente do título de pastor. O chamado pastoral é que é amar as pessoas. Então, quando tu tava lá abraçando as pessoas, tu já tava sendo pastora. Tu já tava amando, tu já tava cuidando. Isso é a essência de um pastor. Não é o título, né? Quantos títulos de pastores tem? A gente fala, pastora tal, mas não tem a essência de que não tem o coração. É isso. É só um título, Só né? que pra mim isso não fechava. Sim. Porque o que me era ensinado? Pastor é um título.
Sim. E não era a essência. Então eu ficava nesse, tá, mas se pra ser pastora eu tenho que ser assim, então eu não quero. Se pra ser evangélica tem que ser assim, então eu não quero ser evangélica. E eu acho que muita gente que tá assistindo deixa de ter uma caminhada com Jesus por causa disso. Sim. Ah, mas agora eu vou ser evangélica, então eu tenho que ir numa igreja evangélica. Então eu tenho que me posicionar como evangélica. Não, vai além da religião, é a questão da essência que está no cristianismo. Uau, Jesus. perfeito. Não é sobre religião. Também me arrepiei. Não Não me arrepiei. Não. É um relacionamento sabe com ele, né? que Essência. Eu fui num Transforma há alguns anos, eu acho que 1 ano, talvez, não sei. Mas eu fui, foi, acho que fizeram num lugar onde não tinha ar-condicionado, eram umas cadeiras, acho que era o primeiro que estavam fazendo, foi na garagem, acho que era na garagem. E foi tão emocionante. Eu me lembro que tava eu e mais umas meninas ali junto comigo, e no final, eu fiquei até o final. E aí, quando todo mundo começou a ir embora ali, eu vi que tu tava de pé, desceu ali do altar e tu ficou abraçando todo mundo. Eu fiquei, olha só pra te ver como é, eu fui a última da fila. E eu fiquei até o fim. Será que ela vai abraçar todo mundo? E eu fui a última, ela ficou. E ela me abraçou. E depois daquilo, a gente conversou muito pouco ali. Eu só te agradeci pela palavra que tu tinha dado. Tinha tocado muito meu coração. E aí eu me lembro que me marcou muito. Então, sempre quando as pessoas falavam assim, a pastora Simone, o pastor Douglas, falava, a Simone. Parecia que o teu abraço, ele tinha dado alguma coisa pra mim naquele momento. Porque eu me senti muito acolhida. E era exatamente o que eu falava. Não, a pastora Simone, o abraço da pastora Simone não tem. É, Eu me senti muito acolhida. Como é que surgiu o Transforma? Falando nisso, como é que surgiu o Transforma? O Transforma surgiu na pandemia, através de lives que eu fazia no Instagram. Olha só. Eu acho que legal. ficou assim, tá, e agora, nessa pandemia, o que vai acontecer? E aí algumas mulheres começaram a me chamar, pastora, por favor, dá uma palavra para nós, porque as notícias estão falando que é o fim, a gente precisa saber o que Deus vai falar. E aí eu comecei, tá, como é que eu vou me comunicar com elas? E eu nunca gostei de me comunicar, né? Depois que eu comecei a entender a minha essência e o meu nome significa a que ouve. E falar para mim sempre foi desafiador. Hoje o que eu tô fazendo aqui sempre vai ser um desafio para mim, por mais que eu esteja em boas companhias, é um desafio. E aí começou, eu pensei, bom, vou fazer 14 dias de live então. Por isso que é Transforma 14. Sim, o primeiro, né? Fiz os 14 dias de live, eu fazia às 6 da manhã e às 11 da noite. E aí fez os 14 dias, chegou no 13º dia, elas, por favor, não termina, continua, porque isso tá nos ajudando, tá nos dando um direcionamento. E aí eu segui fazendo 2, 3 lives. Quando passou a pandemia, a gente podia já se encontrar. E aí surgiu o Transforma presencial. Ai, que legal. E aí foi um encontro assim, bom, a gente seguiu uma jornada juntas, no online, agora a gente vai começar a se encontrar. E Transforma, o nome foi porque eu nunca gostei de transformação. Olha só. Para mim, Transforma, eu acho que muitas mulheres, talvez, que estão escutando vão se parecer. Eu entendia que eu precisava viver algo diferente, mas eu não sabia como. Eu lembro de um dia que a minha mãe me falou assim, Simone, não dá para te continuar desse jeito, porque eu era muito braba. Eu era muito irritada. Não me parece. Tudo era do meu jeito. Se eu falava que isso precisava ficar aqui, isso precisava ficar aqui. Então minha mãe dizia assim, tu não vai casar, tu é muito difícil. Ninguém vai te aguentar. Ninguém vai te aguentar, né? E eu não precisava. Eu sabia que eu precisava mudar, mas eu não sabia como. E aí, quando eu conheci Jesus, eu conheci a porta da transformação. E aí eu encontrei nele uma possibilidade de ser transformada. Aí o que eu pensei? Se eu preciso carregar um projeto, tem que fazer sentido para mim, para fazer sentido para as outras mulheres. Então eu juntei esse nome que eu não gostava, mas que eu sabia que eu precisava viver, e aí nasceu o Transforma. Legal. E Transforma isso, eu acho que é Transformadas para transformar. Mulheres que se colocam à disposição. Eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente sabe que não tá legal assim. Mas o que fazer para começar a viver bem? Então, assim, eu não gostava de mudar meu cabelo, eu não gostava de mudar as roupas que eu usava. Eu cresci sendo assim. Eu tinha um corte de cabelo que, se vocês pegarem foto, dos 5 até os meus 18 era o mesmo corte. Nossa. Eu não gostava de mudar look.
Eu usava camiseta e calça jeans. Pronto. Minha mãe dizia, e tênis, né? E era só. Então, eu não gostava de transformação. Quando eu conheci Jesus, encontrei nele uma possibilidade de ser transformada para melhor. E a caminhada com Deus é isso, a transformação o tempo todo. E aí eu usei o nome. Foi o Legal. Transforma. Nossa, que lindo. Mas surgiu uma simplicidade, né? Muito. E é sempre assim, com Deus. Surge na simplicidade. Ele faz aquele pouco muito, né? Não, e é Aquele um absurdo. peixinho para alimentar uma O multidão. culto transforma, ele existe um antes e um depois. Porque é surreal o que acontece ali. Que lindo. Porque não é um culto voltado só para mulheres. Sim. É só mulheres. Legal. E não tem lugar para sentar quando acontece. É uma coisa absurda. Isso que a LGF, o que cabe 2-3 mil pessoas ali. É um absurdo. Não tem. Eu digo, quem não foi ainda no culto transforma, vá. E Não sinta. foi, eu preciso ir. E eu faço uma reivindicação aqui de que tenha mais cultos transforma, por favor. Porque não dá pra gente ficar muito tempo sem. O que teve com a Gabriela Lopes foi. Ai, Nossa Senhora. eu fiquei louca de vergonha, porque depois do final do culto, umas meninas que estavam comigo, eu levei acho que umas 12 meninas pra lá. Aí elas foram tudo pra beira do palco e começaram a orar e começou um monte de gente a tirar foto. Eu, meu Deus, eu tô com vergonha, eu tô aqui. Mas a gente tava assim, ó, a gente foi tão tomada pelo Foi Espírito lindo, naquela lindo. palavra. Que teve libertação, a gente viu cura sendo ministrada ali naquele momento. Até os homens foram. Que Tinha muitos homens. Muito. Muitos homens. assim, teve um momento em que eles tiveram que falar para os homens darem lugar para as mulheres, para eles iam para a cafeteria de uma mulher. Olha, vocês deitam e deixem as mulheres. Eu acho que pegar tinha umas lugar. 5 mil pessoas aquele dia, naquele culto. Ai, não Porque não sei. tinha quando sentar. Iria assistindo todo o culto. Olha só. Foi incrível. muito maravilhoso. E é lindo ver o que Deus tem feito com mulheres. É lindo de ver que ele tem pego improváveis e alcançado, né, mais improváveis. É lindo de ver esse movimento. É bem. Deus, né? E tu sabe que eu me identifico muito com isso que tu falou sobre a questão de não gostar de se transformar. E eu tenho passado por muita transformação, até comida, sabe? Por exemplo, assim, vamos ver, um Big Mac. Eu como Big Mac, eu não gosto de comer um outro hambúrguer, tem que ser o Big Mac, sabe? São coisas muito simples, mas tu vê que precisa ser. E aí Jesus vem, ele faz a transformação em nós. Só que não é fácil. Não. Do jeito que a gente fala, parece que assim, ó, não. Jesus entrou e tá tudo transformado, tudo fácil. Não. Claro que não. Como Processo. que foi pra ti também essa questão da transformação? Teve alguns desafios, conflitos. Alguns? Não, pensa, tipo assim, fala sobre o Ontem ou... anteora. Não, eu acho que pra mim, tá? Eu não sei se vocês vão concordar. O maior desafio da transformação é a gente não ter controle. Sim. Exemplo, a gente vai no salão de beleza com um corte de cabelo, a gente vai mostrar ali pra cabeleireira, mas assim, não vai ficar igual. E a gente vai acreditar nela nesse processo de transformação. Entendendo que cada um é um, eu digo que Deus não trabalha com copia e cola. Verdade. Mas Então, assim, eu posso chegar lá com o cabelo, mas assim, eu preciso acreditar que ela vai me entregar o melhor resultado que ela pode. Então, para mim, o maior desafio de viver uma transformação com Jesus é essa. A gente acredita que algo bom vai acontecer, mas a gente sabe que tem aquele processo, e aí esse processo foge do nosso controle. É que nem na cadeira da cabeleireira. A gente senta ali e acredita. Ela tá passando trocentas mil coisas no cabelo, lava, depois, não, agora vai ficar bom. Aí tu olha, não é a cor que tu queria. Não, mas aí ela vai tonalizar. Vai ter um outro processo. Tá, ficou ressecado, agora ela vai hidratar. Então, eu acho que, pra mim, o maior desafio da transformação é esse. eu confiar. Isso. Eu sentar na cadeira e falar assim, Jesus, Toma conta. desse jeito aqui eu não quero mais ficar. Eu queria ficar assim, mas assim, É tu? sabe? E o Todas as processo. mãos. Dá teu jeito. E os processos. Mas eu acho que o que eu tô aprendendo é estar bem nesses processos. Perfeito. Porque eu acho que também não vale a pena tu te disponibilizar, ser transformada e tudo ser muito pesado. Nossa, verdade. Pois é. Ai, meu Exato. Deus. Então, eu não sei vocês, mas Jesus tem trabalhado isso de assim,
tá bom, tu tá obedecendo, tu tá renunciando, tu tá se transformando, mas curte o processo. Sim. Ser leve. Transformação, né? Deus tem falado muito comigo sobre leveza. Isso. O fardo é leve, né? Isso. Tem que ser leve. De tipo assim, esteja bem nesses processos. Talvez Uau. tenha alguma mulher que tá aqui e ela tá vivendo esse processo, mas esse processo tá gerando depressão e não é para gerar depressão, é para gerar transformação. Então calma, respira fundo, tá pronta, não tá. Tá do jeito que tu quer, não tá. Mas vive Mas esse vai, processo de transformação. Não é para viver depressão, é para viver transformação e é algo que eu tenho trabalhado assim, sabe? Muito bom. Uau, Muito bom. nossa, falou muito no meu coração, porque eu tô grávida agora, né? Mas eu fiquei quase 3 anos no processo e tive diagnóstico de infertilidades e tal. E algo que eu aprendi com Deus é tornar esse processo leve. Isso. Eu tava falando com meu marido, né? E realmente, quantas mulheres entram numa depressão porque não conseguem engravidar em até 6 meses? Porque elas colocam na cabeça o controle. Com tantos anos eu vou engravidar, tal mês eu vou começar a tentar e tal mês eu tenho que dar já o positivo. E não é assim, porque se tem uma coisa que tu não controla é a vida, né? E eu vejo que tem mulheres que começam a ficar ansiosas, começam a entrar em depressão, imagina anos então, né? Tem mulheres que não aguentam nem um ano, né? E o casamento acaba, o casamento fica, né? Um terror. E se tem algo que eu aprendi nesse processo foi ser leve. Isso. Ser leve. E a promessa chegou. A promessa chegou. Então, assim, curtir o processo tornou tudo mais leve. É isso. E eu tenho levado isso para daí outras esferas da vida. Quando a gente solta esse controle, a gente aprende a confiar. Porque eu acho que o mais difícil do processo é a confiança de que ele sabe tudo e que no fim vai dar certo. Vai ficar bom. Vai ficar bom. sair da cadeira do cabeleireiro bem. A gente quer ter o controle o tempo todo de tudo, porque somos mulheres, a gente gosta de ter o controle, a gente gosta de ter segurança. Sim. Então, quando foge do nosso controle, a gente tá perdendo o quê? A segurança. Então, pra gente é muito Eu não vejo outra difícil. forma de não exercitar a fé. Porque imagina tu dizer que tu tem fé se tu nunca foi provada nisso. É isso. Tu nunca testou a tua fé, né? Não, e fé é a certeza das coisas que não se veem. Vê esse Então, lugar assim, da- eu não tô vendo, mas eu vou acreditar. É a mesma coisa quando tu chama um Uber. Uau. Tá, o destino tá ali, tu sabe onde tu quer chegar. Mas é ele que vai controlar. E tu senta no banco do carro e tem gente aqui que talvez entra no Uber e até dorme. Porque tu acredita, tu confia. Então, eu acho que é isso que, pra mim, a graça de viver com Jesus é isso. Jesus, Uau. pode não ser do meu jeito, mas eu sei que vai acontecer e vai ser bom pra mim. Então, Uau. eu acho que o ponto é esse, sabe? Vou viver uma transformação, não quero mais ser desse jeito, tá bom. Então, eu vou confiar e eu sei que o processo vai estar garantido, né? E vai ficar bom. Uau, muito bom. nossa, muito bom. E Simone, os teus pais e amigos, assim, apoiaram a tua decisão quando tu se converteu, né, e se posicionou em Cristo, de ir pro ministério e tal, ou acharam loucura, assim? Como é que foi isso pra ti? Porque nenhuma de nós aqui veio de lar cristão, né? Cristão protestante, cristão evangélico. Eu sofri muito preconceito. Sim. Da minha mãe, da minha sogra, elas ficaram muito resistentes. Então, acredito que às vezes para muitas pessoas isso pode ser um empecilho, isso tem pessoas de repente, eu não vou me posicionar, porque o que a minha mãe vai pensar? Isso. E isso, né, vai impedir o agir de Deus na vida dela, os propósitos de Deus na vida dela. Então, como é que foi pra ti, assim, esse Foi início? loucura. Foi loucura. Foi loucura. Na verdade, assim, principalmente para minha avó, né? Minha avó era muito católica. E ela tinha isso, e talvez por muito tempo foi criado isso, que tu vai ter que se posicionar para uma religião. E eu não queria viver uma religião, eu queria viver uma transformação, uma vida nova. Eu lembro que a primeira pergunta que ela me fez, ela falou assim, tá bom, tu te batizou agora nessa igreja aí, tu tá indo, mas quando tu te casar, tu vai se casar na católica, né? Pressão. E eu não conhecia o Douglas ainda, e eu lembro que eu disse pra ela, vó, deixa eu conhecer primeiro meu namorado, meu futuro marido, e a gente vai resolver. Então, foi bem desafiador ver que, assim, as pessoas queriam que eu me posicionasse numa religião, e eu não queria me posicionar numa religião. Eu acho que talvez até por isso, assim, a gente bate tanto nisso. Não é uma placa de igreja, Não, né? é uma parede, né? Então, eu acho, eu poderia ter sido mais sábia quando eu me posicionei. Eu me fechei muito.
Tu era muito nova também, né? Também, tinha 21 anos. É. Né? Então, como eu vi que ninguém ia apoiar, eu me fechei. Então, me fechei com os meus pais, me fechei com familiares. E hoje, a gente, como LGF, a gente ensina assim, se posicione, mas não crie barreiras. Crie pontes. Perfeito. Porque a nossa posição não pode afetar outra pessoa, né? A nossa posição, ela vai ser uma ponte para que essa pessoa entenda assim, bom, talvez ela tá indo bem, eu também posso ir bem. Perfeito. Então, foi muito desafiador. Eu precisei me fechar e isso fez muito mal para a família. Depois os anos foram mudando, mas era loucura. Para as minhas colegas da faculdade, eu não tinha amigas, né? Eu estava recém chegando numa cidade, então eu lembro que quando eu me posicionei de tipo assim, tá, agora sexo só depois do casamento. Elas começaram a rir da minha cara, tipo assim, não, como é que... Então eu não tinha para quem eu falar. Sim. E isso me conectou muito com Deus, de tipo assim, não, agora eu vou falar com ele, entendeu? Eu e ele. Clama pro pai. Mas foi loucura, porque abordou muitas coisas, né? Não foi só eu me posicionar numa religião. Foi eu querer me posicionar, já me casar muito rápido, né? Eu e o Douglas, a gente namorou, noivou e casou em 1 ano. Então, isso para os meus pais também era uma loucura. Conheça ele um pouco mais, né? A gente sabe que o pastor Douglas é intenso. Mas é que é o caminho normal, né? Não é pra ficar... Não existe namoro. Agora tu fica alongando, né? Pra que Na não venha verdade, coisa. quando eu conheci ele, eu já tinha, antes de ficar assim, eu já tinha passado por outros relacionamentos. Eu disse assim, não, nesses eu não me posicionei. O próximo que eu viver, eu vou me posicionar pra fazer diferente. Então, se os outros eu tinha entrado num relacionamento pra ver o que ia dar, no próximo que eu ia entrar de tipo assim, não, agora eu vou determinar. E aí eu falei, eu não Deixa eu só fazer um adendo para solteiras, né? Então, tem muitas mulheres solteiras que nos acompanham. O que seria o se posicionar, pastora? Se posicionar. Eu falei assim, eu não quero mais um namorado, eu quero um marido. Uau, perfeito. Eu não quero saber se vai dar certo. Eu quero conhecer uma pessoa que vai falar assim, a gente vai fazer dar certo. Perfeito. E aí, quando eu conheci o Douglas, ele tava nesse mesmo momento, nessa mesma barco. partida, entendeu? De tipo assim, não vamos ver se vai dar. Vamos fazer. Se enrolando. Eu quero um casamento, ele também quer. A gente entende que o casamento não vem pronto, a gente vai construir e pronto. E a gente vai entrar nesse projeto e não vai abandonar esse projeto. Então, se tu conhecer uma pessoa que entender isso, que casamento é um projeto e tu precisa entrar nele e ir executando, e adaptando, pronto, tá pronto para casar. Simone, como é que eu sei se é o cara certo? Se ele entende o princípio do casamento e se tu está disposta a viver esse princípio, pronto. Não tem como dar errado. E aí a gente se conheceu, mas era tudo uma loucura, porque foi tudo junto. Pra quem tá de fora, Isso. né? Então foi tudo junto, assim, agora ela tá se posicionando muito. Eu nunca fui uma pessoa de me posicionar. Quando eu comecei a me posicionar, eles diziam assim, pô, a igreja tá fazendo tu se afastar de mim. Lavagem cerebral. Isso, e não era. Eu encontrei um momento que eu precisava me posicionar e definir o que eu queria viver. Uau. Antes de conhecer Jesus, eu vivia o que dava e o que as pessoas diziam. Quando eu conheci ele, eu disse assim, bom, então eu preciso me posicionar na minha identidade, no meu propósito e definir o que eu quero viver ou não. Então foi tudo junto, né? Pra todo mundo, pra toda a família. Não, é importante que não romantizou, né? Porque isso é uma... O dorama. O Eu dorama da vejo vida. que as pessoas romantizam muito, né? E esquecem a parte do que é o casamento, o que é construir uma relação. A Lara Nesteruk fala muito sobre isso, né? De que o amor frio na barriga é uma coisa muito juvenil. O amor, ele é uma ação diária. É todos os dias saber que eu vou ficar aqui independente do que aconteça. As pessoas hoje em dia, Bauman fala sobre isso, né? Nos Amores Líquidos, no livro dele, onde as relações, elas são líquidas. As pessoas, elas ficam até aquele momento em que, tá, agora não me serve mais, não é mais legal, vou embora. Pra mandar mais frio na barriga. Exato, acabou as borboletas no estômago e tá, vou embora, vai pro próximo. Elas não solidificam, elas querem um romance. Gente, não é um conto de fadas, é vida real, são pessoas que estão buscando, são diferentes, com princípios, daqui a pouco, com criações diferentes, com um único sentido, fazer dar certo. Isso.
E essa BCD, as pessoas não cedem, elas querem só a sua verdade. E falando também um pouco sobre renúncia, né? Porque eu entendo que pra tu viver o teu chamado, pra tu viver um casamento sólido, tudo envolve muita renúncia. O pessoal hoje não quer mais renunciar. Quer sempre pensar no eu, em se satisfazer. Perfeito. E a gente sabe que pra viver um ministério, pra viver um relacionamento, pra viver de forma saudável, principalmente convivendo com pessoas, como tu, que convive bastante com pessoas, lida com mulheres, né? Qual seria a tua maior renúncia que tu teve, que, tipo assim, que foi que te marcou, assim, que eu tive que renunciar Por causa do teu propósito. por causa do propósito. Eu acredito, eu vou tentar falar e se não ficar claro, aí vocês comentam, tá? Eu acho que foi naquele retiro. Que antes de conhecer o Douglas, eu conheci no retiro, mas assim, a primeira noite foi tão forte pra mim que eu não lembro muita coisa. Eu lembro que ele pregou, eu lembro de uma oração específica que ele fez, mas eu não lembro tudo o que aconteceu. E nesse retiro, antes de acontecer tudo isso, eu fiz uma oração que diz, eis-me aqui. E eu acho que a minha maior renúncia foi naquele dia. Essa oração é perigosa. Eu acho que foi naquele dia de assim, eu lembro que eu olhei e eu disse assim, bom, até aqui eu controlei. Até aqui eu tava no banco que conduzia o carro. E a minha renúncia foi essa. Sair do banco, abrir a porta, sair do banco e falar assim, Jesus, vai tu. Controla esse carro que se chama a vida da Simone. Então essa eu acho que foi a minha maior renúncia. E eu vivo ela todos os dias permanecendo nessa decisão. Sim. De falar assim, a Simone queria isso aqui. Mas a Simone também entende que quem tá controlando não é mais ela. Então, pra mim, renúncia é como se tu tivesse abrindo mão de algo, né? Sim. Eu pego algo que tá no meu domínio e entrego pra uma outra pessoa. Então, acho que naquele dia foi a maior renúncia. E depois as outras renúncias são consequência de permanecer nessa renúncia. De não controlar mais a minha vida. Nesse retiro foi muito especial pra ti. Muito. Teve uma metanoia muito forte. Muito. Porque dali tu entendeu, né? Muito. Ali eu me O posicionei. Espírito Santo realmente te controla. Isso. Eu tive uma caminhada até o batismo, mas foi uma caminhada muito assim, tá, vamos ver. Entendeu? Vamos ver o que vai dar. Me posicionei para me batizar, também não foi um dia muito fácil, né? Porque eu acabei me batizando escondida, então teve toda uma questão. Mas naquele retiro, eu acho que antes do retiro, quando eu falei assim, não vou pular carnaval, vou para um retiro espiritual, não foi nada legal. Eu lembro que na metade do caminho eu comecei a chorar no ônibus, porque ia toda a juventude de ônibus, né? Comecei a chorar e falar assim, o que eu tô fazendo? Porque eu não tinha amigas na igreja. Nossa. Eu ia no culto só do domingo de manhã. E era só senhoras, né? Gente, hoje eu vejo por bem menos as pessoas não vão no culto, abandonam a igreja. Olha, Simone, ela tava sozinha. Tu foi sozinha? Tu foi sozinha nesse retiro? Sim, fui sozinha. Porque meu irmão me acompanhou ali no início da conversão e depois ele foi morar em Santos. Então tu ficou naquela igreja que ele te levou? Isso. Só que eu não tinha amigas, porque como eu estudava e trabalhava, então o único dia que eu podia ir no culto era domingo de manhã. Porque aí domingo era o dia da família, para os meus pais, aí eles falavam assim, pô, de novo na igreja, vamos no gasômetro caminhar, e tu não pode ficar com nós. Então eu ia domingo de manhã para ficar liberada para eles, para ser o dia da família para eles também. Sim. E aí domingo de manhã era só a senhora lá na igreja. O culto da manhã. E aí eu não fiz amigas. Tem pessoas que falam assim, eu não vou pra igreja porque ninguém vai comigo. Vai. Então, vai, porque tu tá te posicionando e tu tá entendendo o real sentido de assim, eu vou caminhar com Jesus porque eu quero, não porque outros facilitam. Eu fui muito não porque é um ambiente legal, né? E aí eu fui pro retiro sem amigas, sem ninguém, as gurias até não gostavam muito de mim, porque eu vim da educação física. Então a minha roupa era leg e baby look, ou calça jeans e baby look. E aí elas achavam que eu ia com aquela roupa para chamar atenção. Por isso que eu também, algumas pessoas me questionam assim, na tua igreja as gurias vão de qualquer jeito, vão de barriga de fora. Vão, porque é melhor estar aqui do que em outro lugar. E eu entendo que é um processo. Eu sempre falo, né, porque eu fiquei muito tempo no Boas-Vindas também da minha igreja, e às vezes a gente falava muito sobre a questão da vestimenta. E eu sempre falava sobre, daqui a pouco, tu tá olhando aquela irmã com uma saia de 10 centímetros. Mas um dia foi 5.
Já tá Isso, Perfeito. esse. A gente até falou em um podcast sobre isso, né? Muito especial, e onde a gente falou, eu falei até, que quando eu vejo uma pessoa assim, eu não julgo. Eu olho e falo, ela ainda vai ter o encontro com Jesus, ela ainda vai ter o discernimento, ela ainda vai mudar. É porque ela tá no processo dela, Isso. né? É que as pessoas acham que simplesmente... Eu, por exemplo, eu me batizei na Páscoa do ano passado, na LGF de Alvorada. E eu sempre... Tá, vou ser batizada e agora o Espírito Santo habita em mim. Pronto, né? Não, gente, eu ainda passo por todo o processo, só que eu me permiti ser transformada, que eu acho que é o mais importante. Então, hoje eu vejo comportamentos que eu tinha que quando eu faço, eu já na hora já percebo, tá, não, parei. E a questão da vestimenta. Sim. Mudou completamente. Eu nunca fui uma mulher de usar vestido justo, curto, decotado, essas coisas. Sempre tive o contraponto. Mas é impressionante como a vestimenta começa a incomodar. O Espírito Santo constrange. Às vezes mais fácil para algumas, como dificuldade para isso. outras, né? Eu acho que tem. A minha forma de compreender é essa. Eu não usava pra mostrar. Sim. E aí hoje eu vejo isso. Gente, talvez é a realidade da pessoa. Você não tem é a cultura. Isso, Uma entendeu? cultura. Eu sempre fui muito avantajada, né? Então não era toda calça jeans que fechava na cintura e dava na coxa, ou dava num ou dava na outra. Então tu tinha que usar um tamanho para as coxas, um tamanho para, né? E aí eu comecei a usar a leg porque era mais fácil. E não era porque eu queria mostrar. Sim. E eu usava baby look porque era, sei lá, porque eu usava, Tu recebeu entendeu? julgamentos, então Isso. dessa forma. Mas Simone, tu falando, eu consigo ver muita maturidade em ti. Tu sempre foi essa mulher madura, assim, desde nova. É. Sim, sim. Eu vejo muita maturidade, assim, realmente, com 20 anos, tu já sabia o que tu queria. Eu acho que eu sempre fui desde muito menina, né? E quem conhece a Júlia, a gente tava conversando um pouquinho. A Júlia é minha filha de 9 anos e ela é muito madura. Muito. Porque a Júlia ouve muito. Então eu fui uma menina que eu escutava muito. Então eu tava aqui, eu tava. A dica aí, ó. Eu tava observando. Tanto é que a Simone agora, que tá se transformando, ela tá aprendendo a se escutar. Porque eu era boa em escutar os outros, mas eu não me escutava. E aí eu lembro que era eu que dava conselho para as amigas, era eu que ajudava. Às vezes eu ajudava a mãe da amiga que não sabia como conversar com a amiga. Então, eu acho que eu sempre me coloquei nesse lugar de ser uma boa ouvinte. E isso me ajudou muito. Mulheres, sejam boas ouvintes. Ali reside a sabedoria, entendeu? A maturidade, a sabedoria, sejam boas ouvintes, né? Porque eu era uma boa ouvinte e isso te trouxe discernimento, Sim, maturidade, né? Sim. Que legal. Para poder também sustentar, né? Ter ombros para sustentar tudo isso. Porque a gente sabe que lidar com mulheres, como tu lida no Transforma, mas na própria igreja é difícil. Porque é uma carga espiritual muito grande. Né? E eu gostaria também de falar como que pra ti é isso, como que é liderar tantas mulheres, tratar com tantas mulheres ali, né, no Transforma, na igreja, jovem, né? Com visibilidade, Sim. né? Acredito que vocês devem receber muita pressão, né? Julgamento, É verdade. E olha, assim também com a tua saúde emocional nisso tudo. Porque é muito importante, né? Sim. Na verdade, assim, eu acho que pra mim, tá? O maior desafio é tu ter que ter uma palavra de esperança. Ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque isso me mantém, é um desafio. Exemplo, já atendi mães que, tipo assim, meu filho, e eu tava num dia que eu tava extremamente incomodada com a Júlia e com a Sara, mas eu. Tá bom, irmã, vamos lá, vai dar certo, vamos orar. Então, acho que o maior desafio é esse. Mas hoje, eu acho que entra no nosso assunto da leveza, eu consigo ver esse desafio como algo que também me faz crescer, que também me faz estar bem, que também me permite amadurecer de tipo assim, tá bom, eu tô enfrentando um problema, seja na escola das meninas, seja no meu casamento, mas assim, dá pra desenvolver isso, entende? Então, eu acho que equilibrando essa questão da saúde emocional, equilíbrio. Perfeito. De, assim, hoje não estou me sentindo muito bem e tá tudo bem. E eu me permito ser humana. Já aconteceu de alguém chegar pra mim e eu falar assim, deixa eu chorar um pouquinho aqui. E pôr todos os limites. Isso, entende?
E aí, ou a gente chora junto, ou eu tento equilibrar, assim, eu preciso direcionar, mas eu também me permito ser humana, sabe? E eu acho que isso gera um equilíbrio. É lógico que às vezes a gente perde um pouco do equilíbrio, dá uma respirada, fica um dia mais recolhida e depois volta. É que tem gente que às vezes quer se manter sempre no pedestal, né? Não tem como. Não tem, Não. Fica pesado justamente Não isso dá. que a pessoa quer ficar ali, né? Não dá. Não, e quem é discípulo, né, que vai seguindo ali a Simone, acaba muitas vezes achando que a tua pastora, ela tem que estar sempre bem. Ela tem que estar sempre pronta. E esquece que atrás da pastora Simone tem a Simone que é mãe, a Simone que é esposa, a Simone que é filha, a Simone que é empresária e que também é mulher, gente. Tem os altos e os hormônios. Eu também. Exatamente. Então, eu acho que realmente eu vejo isso muito em ti, assim. Eu vejo muita serenidade, eu vejo que tu não se coloca no pedestal, Não. né? Tu é muito acessível também, numa Muito. igreja que tá em ascensão, principalmente de jovens e tudo mais. Eu te vejo muito humana, realmente, assim, uma pessoa que conhece as suas vulnerabilidades, que não quer se fazer de forte o tempo todo. Acho que isso é fundamental, né? Pra tudo na vida, Sim. né? Pra tudo, porque realmente, às vezes, quando a gente quer muito ali manter o personagem, isso pesa e não se sustenta, né? Então, é ser vulnerável, é ser humana e reconhecer os seus limites. Eu acho que é pra vida. A Simone, ela consegue trazer muita verdade, tanto quando ela tá ministrando, quanto fora. Então, eu acho que essa questão dela ser muito acolhedora, a gente sente muita vontade, né? Acho que isso é muito importante. Mas, vamos para as perguntas, né? Como que é liderar a igreja com o Douglas, com o marido? Com o marido. É o que eu falei, já foi um desafio, né? E quando a gente entendeu que a gente se conectava, isso começou a fortalecer muito o casamento. Então, hoje, nós sempre tivemos aquilo de conversar. Olha, isso não tá legal, isso não tá bom. E eu acho que, junto com a liderança, veio isso de desenvolvam o diálogo. Desenvolvam a conversa, né? Eu acho que a maioria hoje dos casamentos ou dos relacionamentos que não conseguem permanecer é por causa disso. Ah, não vou falar porque não vai resolver. A gente teve um episódio sobre comunicação, né? Foi muito Então, hoje é muito tranquilo. Hoje eu vejo como um privilégio, porque eu entendo que tanto eu quanto ele, a gente tem o mesmo sonho. E eu acho que é um privilégio o casal poder sonhar o mesmo sonho, né? É verdade. Com cada um do seu jeito, porque a gente é extremamente diferente, né? Mas a gente aprendeu a fortalecer isso de assim, vamos sonhar o mesmo sonho, né? Vamos acreditar na mesma visão, cada um de uma forma, né? Ele mais assim, eu mais calma, vai dar, tá tudo certo. Mas foi muito bom. Hoje eu vejo como um presente de Deus. Legal. O que tu aprendeu com ele, assim? O que eu aprendi com ele? Em uma palavra, assim. Eu acho que o Douglas sempre foi, né? Depois o pastoreio precisou dar uma reformulada. Mas o Douglas é um cara muito leve, sabe? Por mais, a gente tem buscado isso até por causa da nossa saúde emocional. Sim. Porque, assim, é alto e baixo o tempo todo, né? Sim. Eu tô aqui conversando com vocês, daqui um pouco meu celular toca, alguém faleceu, tem que fazer um enterro. Já aconteceu da gente estar em Gramado, no momento só eu e ele, alguém morrer, a gente... Tá, o que a gente... Não, volta agora, então. Então, pra gente conseguir equilibrar isso, eu tento ser leve e ele tenta ser leve também. É lógico que nem sempre dá, Claro, óbvio. porque tem N motivos, mas eu acho que isso que eu aprendi com ele, assim, calma, vai dar também, entendeu? Isso, do jeito dele, né? Ele é mais rápido, assim, mas tipo assim, tá, vamos resolver, vamos fazer, né? Ele me ajudou, assim, a ser mais rápida. Eu acho que a maternidade vai te mostrar isso também, que a gente se torna mais flexível. Perfeito. Bom. Isso é uma coisa que não tá no controle, é a maternidade, né? Acredito. Porque precisa disso, entende? Talvez tenha alguma mãe aqui que tá se cobrando porque ela imaginou a maternidade de uma forma e tá gerando outros tipos de desafios. Então, a maternidade e o Douglas me ensinaram a ser flexível. Aí eu criei um projeto.
que chegou aqui, não tá... Não, mas vamos flexibilizar. A gente não abandona o projeto, a gente flexibiliza e segue para ficar bem, para ficar com saúde Você emocional. ficar remoendo. Isso. Muito. E fundamental. você tô falando sobre a questão de casamento, me deu uma dúvida aqui, não tá no script. Vocês tiveram ajuda? Vocês buscaram mentores ou pastores que cuidaram do casamento de vocês? Como é que foi? Ou foi Espírito Santo? A Roberta fala, né, que ela foi discipulada pelo Espírito Santo dentro de casa. Acontece, porque a Aninha conversou, se deu lendo a Bíblia em casa no auge da pandemia, com as igrejas todas fechadas. Eu não conhecia ninguém. Não tinha ninguém Meu pra principal- discipular, né? Meu principal professor na época era o próprio Espírito Santo. Sim. Eu busquei pastores, mentores, né? Sim. Às vezes acontece, dessa Sim. ser sozinha ali, né? Principalmente quando a gente se transformou em LGF, então a gente perdeu um pouco disso, assim, de, normalmente tem um líder espiritual, que a gente chama, e tem o superintendente, a gente não teve tanto esse acompanhamento, mas assim, pro casamento, os pais dele foram peças fundamentais. É muito bom. De sentar, de conversar, principalmente de me explicar, porque assim, eu tava me transformando numa cristã, junto com o pastoreio, então eles filha e mulher. Isso, sim. Eles ajudaram muito, mas eu e o Douglas, a gente tem um acordo, assim. Por exemplo, a gente tá sentindo falta de ouvir sobre tal assunto. A gente pesquisa, tem um pastor lá em Minas falando sobre esse assunto. Agora a gente precisa viver um nível que tem pastor que já tá vivendo. A gente pega as nossas malas, viaja para lá, ouve, conversa, porque eu acho que tem níveis, né? Eu acho que todo relacionamento a gente vive em 3 níveis. O nível que tu compartilha, então consegue ter uma troca. O nível que tu só fala e o nível que tu senta para escutar. Então a gente tenta ir equilibrando esses níveis. O que a gente precisa agora? Bom, o nosso casamento precisa viver uma nova etapa. Quem que a gente vê? Bom, tem um pastor, tem ali, tem um curso, tem... Então a gente vai fazendo dessa forma. Mas no início do casamento, os pais dele ajudaram muito, assim, a até me explicar como é que era a questão de se relacionar com alguém para casar, porque tudo era novo para mim. Assim. Nossa, que privilégio, né? Ter uns próprios sogros ali na própria família, né? Uma referência, assim. Legal isso. E Simone, falando de propósito, um tema tão, né, aí, temido por muitas pessoas, principalmente os jovens, né? As jovens. Tem se falado muito sobre propósito, muitas vezes de uma forma equivocada. Que conselho tu daria, assim, para quem tá querendo entender mais sobre o seu propósito? É muito comum, né? A gente já vem, como é que eu descubro meu propósito? Sim. O que tu falaria sobre isso, assim? Bom, é um assunto bem extenso, né? Mas eu acho que a gente vai conversando, vai conseguir tornar ele objetivo. Eu vou falar da Simone, tá? Tá. Eu acho que assim, dentro do propósito existe uma essência. Quando eu consegui entender isso, qual é a essência da Simone? E aí eu fui lá pro significado do meu nome. Simone significa que ouve. Vocês já pesquisaram o significado do nome de vocês? Muito nisso, eu acredito ver que no propósito do próprio nome, sabe? Isso. Eu já fiz esse rolê. Eu pesquisei, mas faz muito tempo, nem me lembro agora. Sigrid significa bela vitória. Olha só. Ou vitória justa e leal. Então é bem justo e leal. Que linda. Roberta significa aquela que a glória tornou formosa. Ou brilhante na glória. E Juliana significa jovem. E tu é, né, gente? É jovem. Quase 40 aí na cara das meninas. De todas, a gente fala que ela é a guriazinha, né? A moleca. Eu acredito muito nisso. Então, quando eu reconheci isso, que antes de um propósito existia uma essência, e o propósito da Simone era carregar a essência, Perfeito. Uau. Eu consegui tornar mais objetivo, sabe? Então, às vezes a gente linka um propósito com um título, e eu sempre lutei contra isso, sabe? O propósito da Simone não é ser pastora. O propósito da Simone está linkado primeiro com a identidade que ela tem em Deus. Então eu tentei sempre isso, não coloca um título ou um cargo no teu propósito. Uau, é a tua identidade. Isso. E o que tu falou foi muito de encontro com uma frase que eu ouvi uma vez da Camila Vieira. Ela fala muito sobre isso. Ela fala, descobre a tua identidade, que o teu propósito te encontra. Isso. Perfeito, que tu falou, resume isso. Então, liga na essência, é o que eu falei. Eu iniciei, digamos, o ministério abraçando as pessoas.
E ali eu me encontrei. E até hoje eu faço isso, como eu desci, fiquei. Porque é o que eu gosto, essa é a minha essência. A Simone é do toque, a Simone gosta de estar junto, a Simone gosta de ouvir. Eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Então, por isso que eu falei que isso ainda é um desafio para mim. Pregar, estar atrás do púlpito, ter o microfone na mão, ainda é um desafio para mim. Porque eu tô entendendo, eu até olhei o conteúdo de vocês lá no Instagram e eu vi que vocês falaram que timidez é como se fosse uma... Como é que vocês usaram o termo? Um egoísmo. E Jesus começou a trabalhar isso em mim. Eu sei que tu gosta de ouvir, mas por tu ouvir muito, tu tem muito para falar. Então começa a compartilhar. Não barra esse ciclo, porque eu barrava, entende? Eu ouvia muito e eu não falava. E aí eu comecei através do livro, através das escritas e falando, e agora eu tô vivendo isso de verbalizar por entender isso, eu não posso ser egoísta. Se eu ouço e fez sentido para mim e gerou transformação em mim, eu preciso compartilhar. Então isso linkou com o propósito também, entende? Uau! Nossa, muito Gente, bom. que... Muito bom. E é servido. E resumindo, acaba no servir, né? No servir. Que é o primeiro. Esse é o propósito. Tu servir servir com o que tu carrega, entendeu? Mas tu tem que saber. Eu acho que tem muita mulher aqui perdida porque tu não sabe o que tu carrega. E o que eu tenho falado é que o inimigo tem tentado calar as mulheres, principalmente, por causa disso. O inimigo tá colocando na nossa vida e na nossa identidade que a gente é vazia. Perfeito. E ninguém que entende que é vazio consegue compartilhar algo. Se isso aqui tiver vazio, eu não consigo compartilhar. Então tá no momento da gente se posicionar e falar assim, não, eu não sou vazia. Eu carrego algo que talvez a Roberta não carrega, a Sigrid não carrega, a Juliana não carrega, mas eu carrego algo que Deus me entregou. E que vai ajudar alguém. E que eu preciso compartilhar. Perfeito. E aí isso faz eu ficar de pé, entendeu? Eu tenho falado muito sobre isso. Você não é vazia. Tem algo bom dentro de você. Você carrega algo muito bom e isso precisa ser compartilhado. Eu acho que eu entrei até num Transforma de manhã que tinha o título, parece o título ali, né? E era alguma coisa sobre isso mesmo. Sobre você não ser vazia, né? Gente, que lindo! Nossa, esse final tema com chave de ouro. Muito maravilhoso, eu acho. E uma pessoa que se considera que não fala bem, é boa comunicadora. Quantos insights valiosos hoje, né, guria? E a gente vê o quanto tu foi por obediência. Porque mesmo que nem tu falou, tu ainda fala. Eu tenho essa dificuldade. Eu tô mudando, mas eu ainda tenho. E o quanto tu vai por confiar de que Deus vai te dar a palavra certa. Sim. A gente sempre fala aqui no Show Eu que antes, por isso que a gente ora sempre antes de iniciar, para que Deus fale através de nós. E a gente sabe que a gente vai em total obediência a Ele. Sim. E isso também gera conforto, né? E ver o teu testemunho, né, que tu tá compartilhando aqui com a gente sobre isso, também me emociona, porque a gente vê que a gente também não tá sozinha. Quantas vezes a gente pensa assim, eu não tenho o que falar. Mas, pô, a pastora Simone tá lá tocando vidas e também acha que não tem. E aí Deus usa. É isso. Então Deus usa todos nós, né? E Simone, pra gente encerrar, então, um conselho que tu daria pra Simone lá atrás de 20 aninhos. Que quando veio pra Porto Alegre, assim. Tá. Eu posso ler um texto que eu escrevi e termino com o conselho? Tá. Eu acho que tem muita cristã também escutando esse podcast Com certeza. e às vezes acha que precisa ter um título para desempenhar o que Jesus entregou. Precisa ter um título para servir. E isso é uma barreira. Então, eu escrevi esse texto, acho que faz uns 2 dias, que ele diz assim, a Simone queria chorar, mas a pastora Simone precisou consolar. E aí eu vou entrar no texto e vocês vão entender. Qual o propósito da Simone? Ser humana e carregar um nome. Qual o propósito da pastora Simone? Carregar um nome e ser humana. Eu não carrego um título, eu carrego uma identidade. Identidade não está no fazer, mas sim no ser. Quando falta o fazer da pastora, me permito ser a Simone. Afinal, Simone significa aquela que ouve, sendo ou fazendo, a Simone e a pastora Simone são boas ouvintes. Somos ótimas quando precisamos compreender os outros e estamos aprendendo a ouvir e compreender a Simone. O que une a Simone e a pastora Simone? A decisão de carregar um propósito e de avançar por um nome. Independente de ser a Simone ou a pastora Simone, lembre disso. Atrás de um propósito existe uma pessoa. E na frente da pessoa existe um nome, Jesus Cristo. Uau!
Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse. Se permita ser a Simone. Porque a Simone também carrega uma essência e a Simone não carrega um título. A Simone não vai ser definida por estar na frente do microfone ou na frente de uma multidão. Seja a Simone. Eu acho que esse seria um conselho que eu daria para a Simone de 10 anos atrás. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite. Você... E um livro que tem Livro. Vai mudar da tua vida, é. Um livro da pastora Flávia Arraes. Ai, já ouvi falar dela. Ela fala muito de Shaul também. Ela vai estar lá na igreja em julho para fazer uma conferência dela. A gente disponibilizou a igreja para ela fazer. O título do livro é Conexões que Mudam Destinos. Eu já ouvi falar desse livro. Vocês vão Eu gostar conheço muito. sobre ela, assim. Ela é maravilhosa. Tava pesquisando no YouTube o que já se foi falado da palavra Shaul. E uma vez ela fez uma pregação sobre Shaul. Aham. Então, eu fiquei sabendo dela através disso. Então, Aham. eu sei muito da vida dela. Eu sei que ela é médica, Médica, Então, Isso. então boa dica. Obrigada. Conexões que mudam destinos. Eu acho que a gente tá nesse momento de tornar relacionamentos saudáveis. Perfeito. Eu acho que o que vocês mostram aqui para nós, que já foi falado muito de competição, de mulheres que competem, é que existe sim relacionamentos saudáveis que fortalecem o propósito. E que não se compara, não compete. E se Isso. inspira, né? Isso. Conecta. E esse livro fala sobre isso. Ah, que legal. Muito bom. Uau, tão necessário para nós Uhum. mulheres, né? Perfeito. Que lindo. Já tá Gente, aqui. que Já tá demais. aqui. Esse episódio foi leve. Já vai Foi leve, foi profundo ao mesmo tempo e muito leve. E é isso que a gente busca. A gente busca uma vida profunda com significado, mas que o processo seja leve. Isso. Né? Como nós falamos ao longo aqui. Muito bom. Simone, muito obrigada pelo teu sim, muito obrigada pela tua disponibilidade de vir. Foi muito rico, fomos muito edificadas, né, menina? Dá muito. Eu me emocionei. Olha que eu sou difícil de me emocionar. Eu me emocionei no final ali com o teu testemunho, com o que tu escreveu. Muito obrigada. É uma honra, né? Minha pastora maravilhosa. Sou suspeita para falar, mas é uma honra que mais mulheres possam te conhecer. Que mais mulheres sejam edificadas pela tua palavra, pela tua unção. E que o transforma cresça cada vez mais e que atinja e transforme mais e mais mulheres. Amém. Amém. Obrigada pelo carinho, gurias. Se você aí em casa assistiu, gostou, comente aqui, deixe seu recado também de carinho para Simone, o que mais te tocou, uma frase, um insight que mais tocou a tua vida, vamos amar ler, afinal isso é para vocês. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau!